Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui, um prazer muito grande rever os amigos aí. Agradeço aí o convite da Eva em nome da casa, que já fazia até um tempinho que eu não vinha aí, né? E nós já conhecemos, né, que já ouvimos falar das parábolas de Jesus. Várias parábolas que ele passou para os seus discípulos, seus apóstolos, né, para que eles pudessem compreender, né, o que é que Jesus queria ensinar para eles, né? Então, através de parábolas, ele passava para os apóstolos. Eu confesso a vocês que antes de entrar para a doutrina espírita, eu muitas vezes ouvi falar em parábola, mas não entendia nada. O que é parábola? Ele falava lá em várias parábolas, né, na passagem lá, que Jesus trazia e trouxe para nós, está aí para quem quiser, né? E eu sei que às vezes é difícil da gente entender. Então a doutrina veio, né, veio clarear, né, veio nos dar esse entendimento. E eu, graças a Deus, né, que estou dentro da doutrina, então consegui aprender um pouquinho, eu não sei nada, né? Então o que eu estou trazendo aqui para vocês é o que está nas obras, não é nada meu. Eu apenas estou transmitindo para vocês o que está nas obras de Kardec, né, que codificou a doutrina para nós com muita propriedade, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa parábola. Uma delas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, no item 8, mais precisamente, que é sobre a figueira que secou, ou a figueira seca, né? Em diferentes oportunidades, Jesus ele se utiliza desses recursos, né, de alegorias para transmitir um ensinamento moral. Os ensinamentos na época lá. E é o que faz quando identifica os sinais de transformação ocorridos na figueira, em razão das mudanças climáticas, com o processo de renovação espiritual que cedo ou tarde o espírito ele vai receber, ele alcança. E Allan Kardec, lá na Gênesis, lá no seu capítulo 17, no item 5.6, ele nos diz assim: no caso desta parábola da figueira que secou, da figueira seca, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Continua Kardec. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há também, em segundo lugar, segundo Kardec, a da difusão por toda a terra do Evangelho. Então, meus amigos, entendemos com o mestre que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam a propensão para fazer o bem, mas que, na realidade, nada de bom produzem. Então simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, de fazer o bem, de levar a palavra do bem, de ser homem de bem, não são apenas árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso, meus queridos irmãos, que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto o dia virá em que se acharão secas até as raízes.
Então nós podemos procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, está na íntegra. Que a doutrina nos ensina e nos explica, nos dá um norte de que não podemos ouvir tudo que é nos falado e acreditar em tudo. Também não podemos desacreditar também, mas nós podemos sim ir lá e refletir em cima desse texto. Muito importante para que nós compreendamos e tenhamos as nossas próprias ideias, né? E não que alguém venha e nos imponha. Tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A doutrina nunca impôs nada a ninguém, nem Jesus. Então, nós que temos que buscar essa razão, essa reflexão. Então, meus queridos, é necessário fazermos aqui uma reflexão sobre o texto de Marcos, que está lá no capítulo 11, nos versículos 12 a 14. Nesse texto que diz: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, no primeiro momento parece existir uma contradição nas ideias, né, expressas aqui nesse texto. Uma vez que, se não era tempo de figos, Jesus só poderia encontrar o que nessa figueira? Só poderia encontrar folhas. Então, aqui é necessário que nós possamos entender bem o significado deste simbolismo, né, dessa parábola, para que mais tarde nós não venhamos a julgar equivocadamente, né, a ação seguinte expressa pelo Cristo nessa frase: nunca mais coma alguém fruto de ti. Já, com certeza, a maioria que já ouviu desta frase. Então quer dizer o quê? A figueira cheia de folhas, ela assemelha-se a quê? A figueira cheia de folhas assemelha-se aos indivíduos que receberam oportunidades de se transformarem para melhor, se transformarem em homens de bem, onde conseguem discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o bom e o ruim, atraindo pessoas, até multidões, em razão de suas habilidades pessoais que a possuíam. São, porém, incapazes de praticar o que recomenda, porque não possui ainda a moralidade elevada em domínio dos assuntos que ele ensina. Então, em geral, são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião. Então, aquelas pessoas que querem nos impor alguma coisa, aquelas pessoas que não aceitam ideias, simplesmente são pessoas que elas têm a verdade com elas, ou são donas da verdade. Não. Nós temos que entender que a doutrina dos Espíritos, ela nunca nos impôs nada. Jesus nunca nos impôs nada. Eles apenas nos orientam. Aqui está um caminho e aqui tem outro caminho. Esse caminho te leva à felicidade e esse aqui nem tanto. Qual é o que tu quer escolher? Ele não diz, não, tu tem que seguir isso aqui, deu e acabou e não tem essa. Não, ele nunca impôs. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós que escolhemos. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. E as consequências também. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos uns marionetes. Qual seria o nosso mérito, né? Nessa busca incessante da nossa felicidade? E todos aqui, sem exceção, estamos buscando essa felicidade.
não essa relativa, né, que a gente vive atualmente. Nesse momento eu estou feliz, daqui a pouquinho já estou triste, já mais triste ainda. Não, a gente busca aquela eterna, felicidade eterna. Só que essa felicidade, essa busca incessante, cabe a cada um de nós. E não alguém, por eu ter dinheiro, eu vou comprar alguém para ver se ele busca essa felicidade para mim. Não existe isso. Nós que temos que fazer, né, por merecer. Então a figueira ela não dava fruto porque sua organização celular, a sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, ele quis dar uma lição aos seus discípulos. Não só para lhes ensinarem a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquelas árvores, sofrem as mesmas consequências. Então, se formos analisar pelo lado filosófico, essa parábola realça a necessidade indispensável na prática das boas obras. Não só pelas instituições, mas como pelos homens. O indivíduo, por mais bem vestido, por mais rico que possa ser, encaramujado no seu egoísmo, no seu orgulho, é semelhante a uma figueira. Quando nos aproximamos, não vemos mais do que folhas. Então, o que precisamos da árvore, meus queridos irmãos, são os frutos, não as folhas. Então, o que precisamos da religião? Precisamos da religião são as boas obras. A religião de Cristo não é uma religião das folhas. A religião de Cristo, sim, uma religião de frutos, de boas obras. Então a doutrina dos Espíritos, ela nos orienta, ela nos instrui, ela nos dá um norte, como proceder nesses tempos difíceis, né? Nesses tempos de transformação, onde o homem se revela demasiadamente preocupado com as dificuldades de sua vida material, em detrimento à sua vida espiritual, em aquisições, né, de valores espirituais. Porque o bem material parece que é o que nos dá mais prazer, mas nós esquecemos que temos o futuro. Temos que pensar no nosso lado espiritual. Como é que nós vamos conseguir alcançar essa felicidade plena que tanto nós ouvimos dentro da casa espírita? Então temos que deixar um pouquinho de lado o lado material e investir mais no lado espiritual. Então, apoia-nos na fase dessa transição os recursos necessários para que possamos integrar a humanidade regenerada, né, no futuro. Produzir bons frutos, ele está diretamente relacionado à nossa felicidade. Aqueles que produzem bons frutos tendem a ser o quê? Mais felizes e mais realizados do que aqueles que nada produzem, aqueles que vivem na ociosidade, aqueles que ficam dentro de casa, sentadinhos esperando que as coisas caiam no colo. Então nós temos que ir à luta e não esperar que aconteça. Nós temos que fazer acontecer. E não esperar que alguém vá lá e faça por nós. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas que querem que as pessoas façam por elas.
Ah, tu vai na casa espírita, faz uma prece por mim lá então. Poxa, qual é o problema de dar uma caminhadinha até aqui, né? Mas não, fica lá no conforto, vendo não sei o que lá e pedindo que faça uma prece. Tudo bem, até, a gente até faz, mas levanta dessa cadeira, faz por ti. E isso tem muito, infelizmente. Então essa parábola da figueira que secou, da figueira seca, ela nos faz refletir sobre aquelas pessoas que apenas pensam em fazer o bem. Pensam em fazer o bem. Mas na realidade elas nada produzem. Fico sentadinho dentro de casa sem produzir nada. Daqueles oradores, né, que possuem mais brilho, né, do que solidez, dotados de verniz, né, das palavras, de maneira que essas agradam mais aos ouvidos. Mas quando as analisamos, nada revela de substancial para o nosso coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos: que proveito tivemos? Então, o que falta realmente, o que falta às doutrinas, meus queridos irmãos, falta-lhes, na maioria das vezes, a verdadeira fé. Aquela fé realmente fecunda, a fé verdadeira, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra ou em uma frase, a fé que transporta montanhas. Então são árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois o dia virá em que ficarão secas até a raiz. Então nós sabemos que tem várias religiões que tem lá árvores frondosas. Mas infelizmente só tem folhas. E Deus vai condená-los. Tem toda a condição de passar boas palavras, a transmitir coisas boas, né? E simplesmente não o fazem. Então isso quer dizer que todos os sistemas, né? Todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade, elas serão reduzidas a nada. Serão cobradas, com certeza. Assim como nós, se não fizermos nada, vai sermos cobrados. Nós sabemos disso. Então o momento é esse. Vamos fazer agora e não deixar para amanhã. Ou não deixar para alguém que faça por nós, que alguém faça por nós. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não utilizaram os recursos de que estavam dotados, serão tratados como realmente Jesus nos diz, seca até as raízes. Os médiuns, eles são intérpretes dos espíritos. Eles suprem, nestes últimos, né, eles suprem os espíritos a falta de órgãos materiais pelos quais eles transmitem, né, as suas instruções. Somos sabedores disso. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos de hoje, de renovação social, né, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos, aqueles necessitados, aqueles que precisam. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Também existe por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos, os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto falte o fim
ao fim de ficar demonstrados aos homens que todos são chamados. Nós sabemos que nós somos médios 24 horas por dia. Por isso que o que temos que fazer agora, não deixamos para amanhã. Se, porém, eles, os médios, desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhe foi lhes dada, se a entregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, ou os interesses próprios, né? Se em vez de frutos sazonados, dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais figueiras estéreis. A importância do médio, né? Aqui. Estou trazendo para vocês como é importante o médio, que muitas vezes a gente meio que deixa de lado, né? Então nós somos médios 24 horas por dia, não é somente quando entramos na casa espírita. O trabalho da mediunidade, né? Da mesa mediúnica. Então Deus lhe retira um dom que se tornou inútil nele. A semente que não sabem fazer que ela frutifique e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Tem o dom, não fazem nada, ainda vai fazer lá fora, para tentar fazer e ganhar alguma coisa para o seu proveito próprio. Muitas vezes tem espíritos maus ali, fazendo coisas que não devem. Ser médio é servir de intermediário entre o plano carnal e o plano espiritual. E a aptidão se manifesta em qualquer pessoa, sem exceção, sendo em algumas mais acentuadamente, como, por exemplo, né, um enjoo, uma tontura, uma sonolência, né, uma angústia, uma irritação, uma prostração. São naqueles que aparecem mais acentuadamente, aparece dessa maneira, né? Então, quando os sintomas aparecem e a medicina não oferece, ela não oferece um diagnóstico convincente, deve a pessoa identificar o tipo de mediunidade que se assenhora, com vistas a ajudar o próximo, pois esse é o objetivo de termos a mediunidade disponibilizada a cada um de nós. E se esta mediunidade for utilizada para maus exemplos ou vantagens próprias, como foi dito agora, seja financeiro ou pessoal, pode acabar o médium contraindo doenças até graves, ou vindo a ter sua vida pautada por problemas. Então, muitas vezes até procura o médico não consegue descobrir que tipo de enfermidade, porque não é na carne. E ela sabe disso, a médium sabe. Se ela estudou, ela sabe que não é aconselhável, né, a fazer mediunidade fora da casa espírita. Aqui estamos protegidos pela espiritualidade. Eu queria, antes de encerrarmos, eu não sei o nosso horário, falta ainda? 10 minutos. Ah, ainda tem tempo, então tá que bom. Eu trouxe uma mensagem, na realidade até 2 mensagens, eu peço licença para vocês, para a gente poder refletir em cima. Uma garota, ela segurava em suas mãos 2 maçãs. Sua mãe entrou e lhe pediu com uma voz doce e um belo sorriso: querido, você poderia dar uma de suas maçãs para a mamãe? A menina levanta os olhos para a sua mãe durante alguns segundos e morde subitamente uma das maçãs e logo em seguida a outra. Então
nossa mente é terrível, né? Eu, quando comecei a ler essa parada, essa mensagem, eu já, meu Deus, a guriazinha mordeu as 2 maçãs, já acho para não dar nenhuma, não sei, olha a mente da gente como é, né? Mas vamos acompanhar aqui para ver. A mãe sente seu rosto se esfriar e perde o sorriso. Ela tenta não mostrar sua decepção quando sua filha lhe dá uma de suas maçãs mordidas. A pequena olha sua mãe com um sorriso de anjo, até me arrepio, e diz: ele aqui, eu me passei aqui. Aí ela diz para a menina: a mais doce é sua. Puxa vida. Então pouco importa, meus irmãos, quem você é, que você tem experiência, seja competente ou um sábio. Espere para fazer seu julgamento depois, e não antes. E infelizmente, eu antes de trazer, né, de preparar isso para trazer, dividir com vocês, olha só, né, gente, pensamento, né? Então a gente já fica julgando, poxa vida, que guriazinha egoísta, né? Parece que não quer dar nenhuma, já fica pensando besteira, né? Dê aos outros o privilégio de poder se explicar, mesmo que a ação pareça errada. O motivo pode ser bom. Pense nisso. Isso é um autor desconhecido. Então, quer dizer, a menina, olha o coraçãozinho dela, né? Mordeu as 2 maçãs para ver qual é que era mais doce para dar para a mãe. E a gente já fica, até a mãe ali ficou um pouco triste, né? Já julgando. E essa outra é mais interessante ainda, para que a gente possa refletir, e que a gente sempre fala dentro das casas espíritas, que a gente nunca deve julgar ninguém, né? Infelizmente, às vezes a gente cai, né, dá uns deslizes, né? Sai dessa vigilância, né? E já fica julgando, meu Deus do céu. Claro que depois a gente volta, oh meu Deus, me perdoa. Não quero estar julgando ninguém aqui. É a parábola da rosa. Um homem, ele plantou uma rosa e passou a regá-la, essa rosa, constantemente. Antes que ela desabrochasse, ele a examinou e viu o botão que em breve desabrocharia, mas notou espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma flor tão bela e linda vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? E realmente a rosa é linda, né? Mas tem aqueles espinhos. Vamos ver o que vai dizer aqui. Aí, entristecido por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa e antes mesmo de estar pronta para desabrochar, essa rosa veio a morrer. Assim é como muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. São as qualidades dadas por Deus a cada um. Dentro de cada alma temos também os espinhos. São as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Nós nos desesperamos achando que nada de bom pode vir de nosso interior. Nós nos recusamos a regar o bem dentro de nós. E, consequentemente, ele morre. E esse bem está lá dentro. A gente esquece de regar ele. Aí o que acontece? Ele morre. Nunca, meus amigos, percebemos o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas. Portanto, alguém mais deve mostrar a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar
é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas. Esta é a característica do amor. Olhar uma pessoa e conhecer suas verdadeiras falhas, aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua alma e ajudá-la a perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições. Ela pode superar seus defeitos e suas dificuldades. Se nós mostrarmos a essa pessoa a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. Só assim elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes. Portanto, sorriam e descubram as rosas que existem dentro de cada um de vocês e das pessoas que a cada um de nós aqui amamos. É um autor desconhecido, não tenho o nome dele. Então, meus amigos, para encerrar, nós podemos então dizer que todos viemos a este mundo para produzirmos frutos e não folhas. E cada um de nós que recebeu este dom e não auxilia nossos irmãozinhos ignorantes na verdade, ignorante no saber, e apenas pensam em usufruir desse benefício somente para si, sem sombra de dúvida, irão tornar-se como uma figueira que secou, como uma figueira seca. Então, a oportunidade de cada um de regarmos, essa rosa está ao alcance de cada um. E não esperamos pelo nosso outro ou nosso próximo. Nós mesmos devemos fazer. Nós mesmos devemos regar. E até ajudar o nosso semelhante a enxergar que ela pode regar a sua rosa também. Porque o bem está sempre dentro de nós. E se nós não regarmos, é o que vocês ouviram. Ele morre. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado pela oportunidade. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de nós. Muito obrigado. Posso tomar essa mão aqui? Foi. Posso pegar essa mão?